Ai, o pescoço. Bem-vindo, gente. Bem-vindo quem está chegando. Deixa aí no chat qual que é a sua cidade. Cascavel, Paraná. Bem-vindo, Pablo. Bora pra cima, meu irmão. Bora pra cima. Bem-vindo aí quem tá chegando. Já deixa aí no chat qual que é a sua cidade que você está falando. Bem-vindo, Gessé, meu parceiro. São Paulo. Pô, acho que não deu nenhum repetido aqui, em cada um de um canto. Tudo misturado. Bom demais, bom demais. Campo Grande, Mato Grosso. Gessezão, Jacareí. Pertinho da minha terra natal. Atibaia. Show de bola, gente. Fico bem feliz aqui ver que tem gente, ó, Teresina, Piauí, tem gente do Sul, Nordeste, fora do Brasil, bom demais. Eu decidi fazer essa live aqui de última hora, né? Avisei hoje para todos vocês. Não foi algo que foi programado, mas eu senti no meu coração de fazer. E é algo que eu quero fazer há muito tempo, né? Que é transbordar na vida das pessoas aquilo que Deus tem feito na minha vida nesses últimos anos. Acredito que a vida é sobre isso, né? Maior é aquele que serve. Eu tô aqui para servir vocês hoje, para falar um pouquinho, bater um papo sobre coisas que acredito que vai agregar a todos vocês. E vamos lá então, turma, vamos falar um pouquinho sobre como prosperar na crise. Como prosperar na crise. Automaticamente, quando a gente fala crise, a gente pensa em juros, em taxação, inflação, Bolsonaro, Lula, Donald Trump. E realmente o nosso país está passando por uma situação complicada já faz algum tempo. E isso é a crise que a gente vê, né? A crise financeira, a crise física. E também existe a outra crise, que é a crise emocional, que eu julgo ser muito mais perigosa, né? Afeta muito mais do que a própria crise financeira. Mas qual que é a tua bagagem, qual que é a tua autoridade para falar disso, para falar sobre como crescer na crise? Porque eu sou uma pessoa que eu já passei por muitas crises. A última foi a mais braba. Passei por uma crise financeira, uma crise emocional. E eu aprendi muita coisa de lá para cá. E é isso que eu quero compartilhar hoje com vocês, porque eu acredito que a crise ou ela vem para te matar ou ela vem para te promover. Quantos aqui já passaram por algum tipo de crise financeira? Digita aí aqui nos comentários. Ou tá passando? Sem julgamentos, gente. Precisa ter vergonha não. Interajam comigo para não parecer que estou falando sozinho. Show de bola. Estou passando. Show de bola. Eu também já passei mais de uma vez, hein? E crise emocional. Quem está passando por alguma crise emocional, pode ser o fim de algum ciclo, seja profissional, seja no seu relacionamento, seja casamento, seja vícios. Quem está passando por alguma crise emocional? Quem nunca? Isso daí, cara. Quem nunca? Então, assim, a primeira coisa que você precisa entender é que a crise ou ela vem para te matar ou ela vem para te promover. Ou ela vai te jogar para o fundo do buraco, se você permitir, ou ela vai fazer você sair de lá. Porque na crise o dinheiro troca de mão. Você nunca se perguntou como que na crise tem pessoas prosperando, tem pessoas ganhando dinheiro,
tem pessoas crescendo mesmo em meio à crise, ou quando vem a crise, pessoas que estavam ganhando dinheiro param de ganhar dinheiro, quebram seus negócios, e outras pessoas que saem do zero começam a prosperar porque o dinheiro ele começa a trocar de mão. E isso aconteceu, eu sou uma pessoa que aconteceu isso lá em 2019. Quando eu comecei no mercado digital, quem já me acompanha há mais tempo aqui sabe que eu sou do mercado digital. Quando eu comecei no mercado digital, turma, eu comecei em 2019, que era a época da pandemia. E nessa época estava todo mundo passando por uma crise violenta, pessoas perdendo emprego. Quem é que perdeu trabalho, perdeu negócios na pandemia? Digita aí aqui nos comentários. E bem nessa época, né, tava todo mundo com medo do que ia acontecer, todo mundo incerto do que ia acontecer. Nessa época eu comecei no digital e foi uma época que eu prosperei muito. Então foi uma época que estava trocando de mão, o dinheiro das pessoas estavam no físico para as pessoas que estavam no digital. Então a gente via empresas que fecharem, né, comércios fecharem, mas por outro lado no digital, quem estava aprendendo a vender online estava ganhando muito dinheiro. As pessoas estavam em casa, estavam ociosas, as pessoas compravam mais, gastavam mais, e eu trabalhava ainda no nicho de renda extra, onde eu ajudava as pessoas a ganhar dinheiro através do digital, então isso explodiu de uma tal forma que era o meu primeiro ano digital ali, eu faturei R$500 mil, dentro de uma crise que o mundo todo estava passando. Então a crise ela também revela oportunidades, a crise ela revela o pior e pode revelar o melhor de você. Mas eu também tive momentos que a crise revelou o pior de mim. E eu vou chegar lá. Mas a minha primeira crise, ela aconteceu quando eu tinha 14 anos de idade. Eu tive um choque de realidade, foi a primeira vez que eu quis começar a trabalhar, a ganhar o meu próprio dinheiro, porque eu via os meus amigos de escola indo para a escola usando roupa de marca, e eu não tinha condição de comprar roupa de marca. Eu vim de uma família muito, muito simples. Sou filho de uma mãe faxineira, meu pai segurança de porteiro de condomínio. A gente nunca passou fome, graças a Deus, mas a gente sempre viveu dentro do limite. A gente sempre tudo foi muito contado. A gente nunca esbanjou, nunca teve abundância. E eu vivi uma infância muito de escassez. E aos meus 14 anos de idade, eu tive essa crise de, cara, eu quero também andar com roupa de marca, eu quero também me vestir bem, porque até então eu sempre usei muita roupa doada, né, pelos irmãos da igreja, meus pais são pastores, e a igreja tem essa cultura de ajudar, de acolher. Usei muita roupa doada, roupa emprestada, e não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E com meus 14 anos de idade eu tive meu primeiro emprego, onde eu fui trabalhar num depósito de construção, descarregando caminhão, descarregando bloco de caminhão. Esse foi meu primeiro emprego. E ali amadureci bastante, né? Comecei a ganhar o meu primeiro dinheiro. Desde cedo eu percebi que eu não estava numa situação de pedir nada para os meus pais. Eu sempre tive no lado oposto, de ajudar em casa, de pôr dinheiro em casa. Então nunca soube o que era mesada, esse tipo de coisa. Eu nunca pedi dinheiro para meus pais porque eu sabia que eles não podiam me dar. Então eu sempre tive nessa posição de ajudar em casa. Isso me fez amadurecer muito cedo. Então eu fui uma pessoa que sempre trabalhei desde muito cedo. E em 2018 eu tive uma grande outra crise de realidade, vamos dizer assim, que um amigo meu me convidou para ir para uma reunião, para uma palestra que ia acontecer sobre empreendedorismo, tá? Ó, o Vitor começou, tô me vendo em você, mano. Para vocês verem, gente, a minha história não é muito diferente da maioria de vocês, eu não sou mais especial que vocês, eu não sou mais inteligente que vocês vão perceber isso. E eu fui para essa palestra de empreendedorismo, não sabia o que era empreendedorismo, eu nunca tinha contato com empreendedorismo, eu não tenho nenhum empreendedor na minha família, eu tenho só uma empreendedora na minha família, que é minha tia, e olha só que engraçado, por coincidência ou não, é a única da família que prosperou, que é a empreendedora. E todo o restante da minha família é todo mundo quebrado. E eu nunca tive referências de empreendedor. Até eu ir nessa reunião, eu nunca tinha prestado atenção sobre isso, em falar de empreendedorismo. E eu fui nessa reunião e cheguei lá, essa reunião era uma apresentação de negócio, que queria me vender algo no final.
mas que foi muito útil porque o palestrante falava muito sobre prosperidade, falava muito sobre abundância, sobre ganhar dinheiro, e foi a primeira vez que eu comecei a ver esse tipo de coisa. E eu lembro que eu saí daquela palestra aterrorizado, porque eu comecei a ver o mundo de uma outra forma. Parece que naquele dia uma chave virou dentro da minha cabeça. E eu comecei a olhar meu trabalho de outra forma, eu comecei a olhar minha vida de outra forma, porque até então nem sonho eu tinha. Eu vivia no automático. E ali eu comecei a sonhar de verdade, comecei a pensar, e falei, cara, eu fazendo o que eu faço hoje, no trabalho que eu tô hoje, eu nunca vou realizar meu sonho, eu nunca vou fazer uma viagem internacional, eu nunca vou dar uma casa para minha mãe. A pessoa que está acima de mim no que eu faço, não chega nem perto da vida que eu queria ter. Isso foi me dando uma agonia tão grande dentro de mim que eu comecei a passar por meio que uma crise existencial, de tipo, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Que rumo que eu tô tomando da minha vida? Eu vim de uma cidade muito pequena, de um bairro muito pequeno, de pessoas super humildes, onde lá as pessoas viviam no comércio, viviam da pesca. Então é aquela cidade que é muito parada durante o ano, e no final do ano tem uma movimentação muito grande por causa do comércio, o pessoal que desce, vai tirar as férias e tudo mais. E é disso que eles vivem, do turismo, né? E lá, o que a maioria das pessoas querem é passar em concurso público, é trabalhar na prefeitura, porque tem a estabilidade, né? Afinal de contas, na prefeitura dificilmente você vai ser mandado embora, etc. Eu falei, tá, eu tô num cargo que provavelmente eu não vou ser mandado embora, porque eu trabalhava na prefeitura, eu passei num concurso público na época, mas, cara, eu vou ficar aqui para sempre, então, se eu nunca vou ser mandado embora, eu vou ficar aqui para sempre ganhando isso aqui por mês, acho que eu ganhava R$ 1.500 por mês. Olha para você ver, até então, para mim, era normal ganhar R$ 1.500 por mês. Até então, pode ser que alguns de vocês aí estão vivendo uma vida que até então era normal. Às vezes a gente normaliza as coisas. Ah, é normal atrasar uma conta ou outra. Ah, é normal não ter dinheiro no final do mês. Ah, é normal eu não poder comer toda vez no restaurante que eu quero. A gente vai normalizando as coisas, a gente vai aceitando essas coisas como nossa realidade, a gente vai vivendo elas. Então, às vezes, você precisa de um impacto emocional, de se expor a algo diferente para que possa abrir a sua mente de fato. E esse é meu papel aqui hoje nessa live também. E eu comecei a enxergar tudo assim diferente. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, não dá para ficar nisso. Minha cabeça nunca mais voltou ao normal, né? O Albert Einstein diz que uma mente, depois que se expande, é igual um paraquedas. Ela não consegue voltar ao tamanho que era antes. E aí eu tomei uma das decisões que viria a ser uma das decisões mais importantes da minha vida, que eu pedi demissão do meu emprego. A partir desse momento, eu comecei a ser a ovelha negra da minha família. Por quê? Porque minha mãe falou, como assim você vai sair da prefeitura? Como assim você não vai fazer uma faculdade? Todas as pessoas da minha idade na época estavam fazendo faculdade, meus amigos estavam fazendo faculdade, estavam fazendo cursinho, pré-vestibular, e eu nunca fiz nada desses trem. E eu falava exatamente isso, que eu queria ser rico. Não, mas eu vou ser rico, isso aí não dá em nada, eu vou empreender, vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, vou mudar a nossa vida, a vida da nossa família. E uma coisa que eu ouvi por muitos anos foi, Rafa, você precisa ter os seus pés no chão, você precisa viver um pouco dentro da realidade. A gente é pobre, nossa, eu odiava demais quando eu falava isso, a gente é pobre. Mas eu sempre fiquei com aquilo no coração cara, preciso fazer algo diferente, preciso mudar a minha vida. Preciso mudar a vida da minha família, porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. A barreira da pobreza, ela tem que acabar em mim. A minha geração para baixo não pode sentir o que é isso, não pode passar por isso. E ali eu comecei minha jornada empreendedora, foi quando eu pedi demissão, né, do meu emprego para empreender. Comecei vendendo produtos de porta em porta, perfume contratipo.
E sempre fui uma pessoa muito acanhada, introvertida, não tinha habilidade de comunicação, não tinha nada. Isso aqui que vocês estão vendo eu falar, tudo foi construído, foi treinado. Tem uma frase que eu gosto muito que é: se treinar, fica bom. Né? Não é que você não sabe fazer alguma coisa, é que você não treinou o suficiente. Então foi muitos anos, mas eu comecei e não sabia falar nada, cara, era um bicho do mato. E eu fui pela necessidade de realmente fazer, de realmente ganhar dinheiro e realmente mudar de vida. Porque ali eu entendi que eu podia ter uma vida diferente, né? Ali eu entendi que realmente eu podia mudar a vida da minha família, que existia outro mundo, existia outras possibilidades, e que a vida não era só simplesmente você acordar, ir para o emprego, trabalhar para pagar a conta, para depois se aposentar e para morrer. Isso já não entrava na minha cabeça. Cara, não é possível que a vida vai ser só isso. O que o sistema te ensina? O que você aprende na escola? Você vai estudar bastante para você fazer o quê? Conseguir ir para a faculdade, para você conseguir o quê? Um bom emprego. Ninguém fala que você vai abrir uma empresa, vai ganhar muito dinheiro, vai contratar um monte de gente. Não, você fala que você vai fazer faculdade para você arrumar um bom emprego para você se aposentar. Mas a gente vai falar mais sobre isso depois. O que eu quero entrar, a introdução aqui do assunto. Eu ganhei, errei bastante, acertei bastante, tive um certo resultado empreendendo, antes mesmo de digital, sempre trabalhei com vendas, venda direta. E só que eu tinha algo que acontecia comigo que era o seguinte: eu tinha uma certa curva de crescimento e eu sempre quebrava depois. Eu tinha uma curva de crescimento e aí depois eu quebrava de novo. Eu tinha uma curva de crescimento e eu quebrava de novo. Quem aqui já passou ou passa por isso? Você sente que você consegue ter um resultado, mas você sempre volta para a estaca zero de novo. Você tem resultado, mas você sempre volta para a estaca zero de novo, como se estivesse faltando alguma coisa que você não sabe. Alguém aqui já passou por isso? Coloca aí no chat se alguém já passou por isso. E eu falava, cara, o que tá acontecendo esse problema? O que tá acontecendo? Na época eu não entendia. Hoje, com mais amadurecimento, eu entendo. Que o meu problema, na verdade, o problema da maioria das pessoas, é crise de identidade. Rafa, como assim crise de identidade? Vocês vão entender. Hoje, a humanidade está passando por uma das crises de identidade mais absurda que já teve na história. É homem querendo ser mulher, é mulher querendo ser homem, é pessoa que não sabe nem o que é, tem pessoa que quer ser réptil, pessoa que quer ser porco, pessoa que vive como cachorro, pessoa que muda toda a feição para ficar parecendo um alienígena. Então, assim, as pessoas perderam total a sua identidade, as pessoas não sabem nem quem elas são. E quando você tira a identidade de uma pessoa, você desorienta essa pessoa, porque ela não sabe para onde ela está indo, ela não sabe quem ela é. E agora eu vou falar uma coisa que vai explodir a cabeça de vocês. Quem aqui já leu Gênesis? Em Gênesis fala da criação, tá? Da criação do mundo. E olha só que interessante. Quando Deus criou a terra, ele falou com quem? Quando Deus criou os animais, ele falou com quem? Ele falou com a terra. Quando Deus criou o mar, ele falou com quem? Quando ele criou os peixes, aliás, ele falou com quem? Falou com o mar. Quando Deus criou as estrelas, ele falou com o firmamento. E olha só que interessante, quando Deus criou o homem, na verdade Deus não criou o homem. Ele falou assim, ó, façamos o homem. Façamos o homem, ou seja, fazer algo que já estava pronto. Ele não criou o homem, ele falou, façamos o homem. Só que ele não falou com a terra para fazer o homem, ele não falou com o mar para fazer o homem, ele não falou com o firmamento para fazer o homem. Ele se abraçou e falou, façamos o homem. Com a própria Trindade, Deus falou, façamos o homem. E ele te deu o sopro de vida. Ou seja, você, eu, nós somos uma molécula de Deus. Nós somos um pedaço de Deus, uma extensão de Deus. Isso é muito louco. No dia que eu entendi isso, minha cabeça explodiu. Então, peraí, se eu sou imagem e semelhança de Deus,
se eu sou uma molécula de Deus, se eu sou uma extensão de Deus, no momento que você entender isso, você não arrega para ninguém mais. Você não abaixa a cabeça para governo, você não fica dependendo de governo, você não fica dependendo da aprovação dos outros, você não fica ouvindo a opinião dos outros, porque você agora sabe quem você é. E por muito tempo eu não sabia quem eu era. Eu precisava da aprovação das pessoas, então eu vim de uma situação de muita pobreza e de querer me provar para os outros, porque eu já fui muito humilhado, já fui muito desacreditado. Então quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu sempre queria me provar para os outros, eu queria mostrar que eu estava ganhando dinheiro. Eu queria mostrar que eu estava bem. Então, ou seja, eu tinha essa necessidade de aprovação, eu tinha medo do julgamento, que as pessoas vão pensar se eu não ganhar dinheiro, o que as pessoas vão pensar se eu não crescer. E isso me bloqueava, isso daí me sabotava e eu sempre voltava para a estaca zero. Porque eu fazia, só que inconscientemente pelos motivos errados. Então, no momento que você entende que você é imagem e semelhança de Deus, você não precisa mais de aprovação de ninguém. Você não precisa mais que as pessoas te apoiem. A coisa mais burra é você ficar esperando apoio dos outros, cara. Tem gente que fica esperando apoio de amigo, tem gente que fica esperando que os pais te apoiem. Deixa eu te falar, seus pais não vão te apoiar. Seus amigos não vão te apoiar. Seus amigos podem até dar um tapinha nas suas costas, mas no fundo, eles não querem te ver tão bem porque eles não aceitam a ideia de você sair do mesmo lugar que eles e conseguir estar melhor que eles. Então não espere a aprovação dos seus amigos, não espere apoio dos seus pais, porque você não vai ter isso. As pessoas só respeitam uma coisa. Quem aqui sabe o que é que as pessoas respeitam? Ó, Gênesis 1, 26, isso aí, Deus declara, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ou seja, Deus te deu o governo sobre todas as coisas. Você está autorizado a governar sobre todas as coisas. Então, as coisas que você quer alcançar, você já tem por herança, por direito, você ainda só não aprendeu a acessar. E a única coisa que as pessoas respeitam, o Vitor respondeu ali muito bem, é o que? Resultado. Não adianta você querer convencer os outros, o apoio dos outros, querer provar para os outros enquanto você não tiver resultado. A única coisa que as pessoas respeitam é resultado. A minha mãe só me passou a respeitar, a entender o que eu faço quando eu mostrei resultado. Os meus amigos, até hoje, não respeitam muito não, vou te falar, mesmo com o resultado. Então, assim, Deus te fez para governar sobre todas as coisas. Esse é o primeiro ponto, tá? Essa é a introdução do negócio. Deus te fez governar sobre todas as coisas, tá? Então, assim, a partir do momento que você entender isso, você não vai regar para mais ninguém. A partir do momento que você entender isso, você não depende do governo, você não depende do Estado, você não depende se o país está em crise ou se está sem crise. Tu pode governar sobre todas as coisas, mesmo o país em crise, o pau quebrando, não importa, cara. Você não depende de nada disso. Você é imagem, semelhança do Criador. Coloque isso na sua cabeça. Então, se você se sente uma pessoa incapaz, se você se sente, cara, parece que todo mundo é melhor do que eu, parece que eu não saio do lugar, parece que eu não sou amado, parece que eu não sou reconhecido, você é imagem e semelhança de Deus. Você precisa acessar isso. Então, anota aí uma coisa, ó. A sua fase não te define. Ok? Anota aí. A sua fase não te define. Quando decidi trancar a faculdade, me chamaram de louca, porque falei que vou viver do digital. É isso, cara. E tu é louco mesmo, tá? E tem que ser louco. Tem que ser louco. Fugir do óbvio hoje é loucura. Então, assim, a sua fase não te define. Uma coisa que minha mãe falava que eu odiava demais, meus pais me falavam, né, na época. Nós somos pobres. Eu falava, não é isso, não somos pobres. Nós estamos pobres.
Ser pobre, turma, é uma questão de espírito, tá? Ser pobre é uma questão de espírito. Você não é pobre, você pode estar pobre. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer, trocar o eu sou pelo eu estou. A sua fase não te define. Ok? Então, Rafa, como prosperar em meio à crise? Primeira coisa, entendendo quem você é. Clareza de identidade. Você é a imagem, a semelhança de Deus, tá? A segunda coisa é clareza para onde você quer ir. Isso aqui é muito importante, porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Concorda? Qualquer caminho serve. Se você sente hoje que você está vivendo no automático, que você só dorme, acorda, depois é um outro dia, depois um outro, depois quando você vê passou um ano, isso quer dizer que você está vivendo no automático, tá? Se você está vivendo no automático, você ainda nem reconheceu sua identidade. No momento que você reconhecer sua identidade, você vai fazer, putz, vai abrir um negócio na sua mente. Foi o que aconteceu lá na palestra que eu fui quando eu tinha 18 anos de idade. Porque até então, minha vida era no automático. Se você não teve esse choque de realidade ainda, quer dizer que você não saiu do automático. Só para você saber, tá? Você precisa sair do automático. Porque a partir do momento que se você sair desse automático, você vai saber para onde você está indo. Você vai entender, parar e ter clareza para onde você quer ir, tá? O que você quer alcançar? Qual que é o seu objetivo? E aí você tem que focar no que você quer, não no como. Porque eu vou te falar, muitas pessoas ficam presas no como. Ah, eu quero ter dinheiro, mas como que eu vou fazer isso? Com que negócio que eu vou fazer? Cara, a primeira coisa, você tem que entender o que você quer. O como, ele vai aparecer a partir do momento que você entra em movimento. Deus ajuda as pessoas que estão em movimento. Até para você ganhar na loteria, você precisa jogar. Então, assim, não adianta você esperar que as coisas aconteçam sem fazer nada. Ah, eu tenho fé que minha vida vai mudar, eu tenho fé que minha vida vai melhorar. Tá, mas beleza, o que, que você está fazendo para que isso aconteça? Você está se movimentando, você está entrando em movimento, você tem que começar a entrar em movimento, porque é como, sabe aquela fileira de dominó? Que você pega o primeiro dominó, você dá um peteleco nele e vai derrubando todo o restante. Isso que acontece no universo quando você entra em movimento. Uma ação sua desencadeia outra ação, que desencadeia outra ação, que desencadeia outra ação. Em 2023 para 2024 eu quebrei, tá? Por quê? Porque eu tinha perdido a minha identidade. Então, eu nasci num lar cristão, meus pais são pastores, mas em determinado momento da minha vida eu me afastei, não liguei mais para isso. Fiquei 13 anos bem louco aí no mundo. E a minha ex-mulher, eu fiquei 4 anos com ela, e eu lembro que eu terminei meu relacionamento, eu fiquei muito ruim emocionalmente, ou seja, crise emocional, igual eu falei para vocês. E ali eu comecei a perder minha identidade. Por que que comecei a fazer? Eu comecei a me enfiar em álcool, em vício, em droga, em festa. Olha eu entrando em movimento. O mesmo movimento que eu fiz, que uma coisa desencadeou a outra para que eu tivesse resultado, eu comecei a fazer só que ao contrário, porque um abismo chama o outro. Correto? Então uma coisa começou a chamar outra coisa, começou a chamar outra coisa, começou a chamar outra coisa. Quando eu vi, eu tinha perdido já negócios, tinha perdido credibilidade, eu já não tinha vontade de trabalhar. Eu era uma pessoa totalmente com a criação que foi me dada, com os princípios que foi me dado, porque em algum momento eu perdi a minha identidade. E é isso que o diabo faz com a vida das pessoas, ele tira a identidade das pessoas para que elas fiquem desorientadas. Isso me fez chegar no fundo do poço. Eu já não tinha clareza para onde eu queria ir. E aí a minha vida mudou quando eu tive esse reencontro com Deus,
entendi quem eu era, e aí eu tive uma clareza para onde que eu queria ir a partir dali. E eu comecei a entrar em movimento. Movimento. E uma coisa desencadeou a outra através de um primeiro passo que eu dei. Então você precisa dar o primeiro passo. E quando você quer alcançar algum resultado, quando você mirou para algum resultado, para algum objetivo, você precisa ter um motivo muito forte, um porquê muito forte. Você falar que, cara, eu quero ganhar dinheiro para comprar uma Porsche. Você pode ter a Porsche, você pode ter a Ferrari, você pode ter um helicóptero, você pode ter um jato. Só que se esse for o seu porquê, você nunca vai estar satisfeito. Você nunca vai encontrar a felicidade. Sabia disso ou não? Você sempre vai querer mais, você sempre vai querer mais, você sempre vai querer mais. O seu porquê tem que ser motivos muito mais fortes do que coisas. Senão você para no meio do caminho. E se você não tiver um porquê, tem então um porquê. Tem pessoas que elas não têm forças para fazer as coisas por ela mesma, mas quando é para fazer por uma outra pessoa, elas viram um leão. Quando é fazer pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe. Então, se você não tem força suficiente para fazer as coisas por você, faça por alguém. Faça pela tua mãe, pelo teu pai, faça pelos teus filhos, pela tua família. Pense o seguinte, quantas pessoas vencem hoje se você vencer? Quantas pessoas deixam de ganhar? Imagina quantas pessoas deixam de ganhar. Imagina se eu tivesse desistido, cara, lá atrás, se eu tivesse ficado no fundo do poço. Olha quantas pessoas eu deixaria de impactar. Hoje no digital eu devo ter formado já mais de 1.000 afiliados. Hoje a nossa formação de produtor são mais de 200 produtores, mais de 200 empresários, onde muitos deles hoje vivem no digital, sustentam suas famílias. E muitos deles ensinam outras pessoas também a ganhar no digital. Então olha o tanto de coisa que desencadeou, olha quantas famílias foram beneficiadas através de uma decisão de eu continuar. Olha quantas pessoas deixariam de ganhar. Eu não estaria nessa live aqui hoje. É muito louco pensar isso, né? Então, assim, tenha clareza para onde você quer ir, tá? E aí você precisa fazer um alinhamento. Isso foi um alinhamento muito importante que eu fiz. E eu sempre procuro manter isso alinhado todos os dias, que é o quê? Você fazer o alinhamento de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Essas três coisas precisam estar alinhadas, tá? O corpo é o seguinte, o homem mais sábio dessa terra, quem sabe quem foi o homem mais sábio dessa terra? Salomão, certo? Isso aí, Salomão. Vocês estão afiados. O homem mais sábio dessa terra falou o seguinte, o homem que não governa sobre a si mesmo, ele é como uma cidade sem muros. O que isso quer dizer? Se você não governa o seu corpo, você está sujeito a invasões de pensamentos ruins, de espíritos ruins. Então você precisa primeiro aprender a governar a si mesmo, esse é o primeiro ponto. Isso aí foi uma coisa que eu tive que aprender. Porque quem domina o corpo, domina os hábitos. E eu só percebi que eu era alcoólatra, escuta isso aqui, ó, eu só percebi que eu era alcoólatra quando eu tive dificuldade em largar o álcool. Sabe quando a gente fala assim, ó, não, mas eu não sou alcoólatra não, eu só bebo final de semana? Mas eu bebia todo final de semana fazia uns 10 anos. E chegou num ponto que meu final de semana começava na quarta-feira. E o álcool foi uma das últimas coisas que eu deixei. Foi a mais difícil falar para vocês. Então era um hábito que me consumia. Mas, de novo, quando você entende a sua identidade em Deus, você entende que você governa sobre todas as coisas. Eu tenho que governar sobre o meu corpo, não meu corpo governar sobre mim.
Outro hábito também que eu deixei, cigarro. Quando vocês aqui fumam. E eu não fumava, tá? Eu só fumava quando eu saía, vamos dizer assim, não era um fumante apto, estava sempre com um cigarro. Só que quando eu quebrei, quando eu entrei em depressão, tive uma crise emocional muito forte, eu lembro que eu comecei com um cigarro por dia. Olha só como um buraco chama outro. Comecei com um cigarro por dia, quando eu vi estava fumando 2 por dia, quando eu vi 3 por dia, 4, 5. Quando eu vi já estava um maço por dia. Olha que loucura. Não governava sobre o meu corpo. Eu tive que fazer tudo isso antes de começar a ganhar dinheiro. Aprender a governar sobre a mim mesmo. Venci o hábito do cigarro também. Cheguei um dia e falei, Deus, eu nunca mais vou pôr essa desgraça na minha boca. Eu declaro isso hoje, em nome de Jesus. Eu lembro que eu joguei aquele cigarro no lixo e nunca mais coloquei a boca no cigarro. Nunca mais. Então você precisa dominar o seu corpo para você dominar o quê? Os seus hábitos, tá? E desenvolver novos hábitos. Então eu tive que desenvolver novos hábitos. Faz 3 anos que 3 para 4 anos que eu vou para academia todo santo dia. Ir para academia treinar hoje para mim é como escovar os dentes. Não é algo que eu já tenho que forçar a fazer. É algo que faz parte do meu dia a dia. Se eu não for, é estranho. Por quê? Porque virou um hábito. Quando você faz alguma coisa que já não é mais estranho fazer, que é habitual, ela se tornou um hábito, né? E se exercitar, mandar endorfina pro cérebro, principalmente na parte da manhã, isso já ajuda muito com o seu corpo, com a sua mente, para você produzir melhor, para você focar melhor. Para ansiedade. Tu não consegue ficar pensando em ansiedade, ficar pensando em problema quando você tem uma barra com 60, 70 quilos no seu peito descendo. Então, assim, faça exercício físico, não precisa ser academia, não precisa ser pode ser uma corrida, pode ser uma bike, pode ser alguma coisa que você gosta, tá? Então esse foi um hábito que eu desenvolvi, que me ajudou muito a também tirar os outros hábitos. Dormir bem é um hábito. Muitas pessoas dormem de forma totalmente desregulada, isso atrapalha muito, isso causa outros sintomas, como depressão, ansiedade, tudo mais. Hábito da leitura, hábito de alimentar minha mente com coisas boas. Então, esse é um acordo que você tem que fazer com o seu corpo. Alimentar o seu corpo com coisas boas. Se alimentar com coisas boas. Né? Então, o seu corpo ele é um templo, é o templo sagrado. Tá? Você precisa cuidar dele. Se você pegar todas as pessoas bem-sucedidas, cara, uma é diferente da outra. Tá? Mas uma coisa você vai ver que todas têm em comum. Todas fazem algum exercício físico. Então, você precisa estar com o seu corpo alinhado. Tá? Depois do corpo, você precisa alinhar o que? A alma. Quando a gente fala de alma, a gente fala de mente e de emoções, certo? Porque o controle, o governo, ele não está no corpo, ele está na alma. Então é o seguinte, Salomão, em Provérbios, ele diz que de todas as coisas que você precisa guardar, guarde o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. Então olha só, o que ele está falando? De todas as coisas que você for guardar, guarde bem as suas emoções, a sua mente, porque é daí que procede todas as saídas da vida. Então, quando a gente fala sobre alma, a gente está falando também sobre mentalidade. Isso é muito importante. Porque tudo começa aqui na nossa mentalidade. Tudo, 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 tudo. Se você não está tendo resultado, se você está tendo resultado, a maioria dos problemas que você passa, relacionamento financeiro, tudo começa na sua mente. Tá? Por quê? Porque o pensamento ele gera uma emoção. A emoção ela gera uma ação.
E uma ação gera um resultado. Então, é uma coisa que desencadeia a outra e tudo começa nos nossos pensamentos. O dinheiro é emocional. Por muito tempo eu afastava o dinheiro da minha vida. Todo o dinheiro... Por que eu quebrei? Porque eu achava que o dinheiro era infinito. E todo o dinheiro que eu ganhava eu tinha que gastar. Eu não podia ver aquele dinheiro na minha conta. Parece que de tanto minha mãe falar somos pobres, somos pobres, somos pobres, o meu subconsciente pegou isso. Falou, cara, tu é pobre, tu não pode ficar com todo esse dinheiro na conta, vamos gastar. Gastava todo o dinheiro. Cara, eu gastava todo o dinheiro. Muitas pessoas quebram por causa disso no digital, no empreendedorismo, nos negócios, porque não sabem gerir o dinheiro. Mas, na verdade, elas não sabem gerir suas emoções. E o dinheiro, ele é emocional também. Né? Vocês sabiam que o Brasil é um dos primeiros lugares do mundo onde mais existem pessoas depressivas? Vocês sabiam disso ou não? Que os remédios mais vendidos do mundo são remédios para curar a alma, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E por que as pessoas sofrem tanto desse mal que é o mal do século? Porque as pessoas não têm inteligência emocional. As pessoas não têm inteligência emocional, as pessoas não sabem lidar com problemas, as pessoas não sabem lidar com conflitos, não sabem lidar com desafios. O que me fez manter na crise foi saber gerir as minhas emoções. Eu fiquei deprimido, eu entrei num momento que eu fiquei muito para baixo, só que eu nunca deixei aquilo me tomar. Eu fiz mesmo estando deprimido. Eu lembro que eu me tranquei num quarto, 24 horas eu ficava só dentro desse quarto. Eu não saía para nada, cara. Eu não saía nem pra fazer a barba. E eu ia dormir sempre 3 horas da manhã, acordava às 7, ia dormindo até a madrugada estudando, né? Acordava cedo para fazer aquilo que eu aprendi, ficava o dia inteiro, e assim dia após dia, dia após dia, dia após dia. Vai haver momentos na sua vida que não vai ter equilíbrio, principalmente no início das coisas. E aí você precisa saber gerir as suas emoções. E dia após dia, fazendo e tentando e acreditando que ia dar certo. Então, assim, por que a gente não tem aula de... Quem aqui já teve aula de inteligência emocional na escola? Alguém aqui já teve? Agora, quem aqui já teve depressão, ansiedade, crise de ansiedade ou síndrome do pânico? Digita eu aqui nos comentários. Olha aí. Acredito que quase todo mundo. Por que será que isso não é ensinado na escola? Por que a gente não aprende a lidar com as emoções? Por que a gente não aprende a lidar com dinheiro? A escola nos ensina a ser simplesmente empregados. É um sistema educacional feito para pessoas que trabalhavam em fábricas, na Revolução Industrial, para você ter uma ideia. Então, assim, a gente não é ensinado a vencer na vida. A gente tem que aprender isso na raça, na maioria das vezes. Então, você precisa gerir as suas emoções, tá? Romanos 12, 2 fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas transformai-vos pela renovação da sua mente, suas emoções. Ah, então é que eu não gosto de religião. Tamo junto. Também odeio religião. Mas eu sou um cara altamente espiritual. Porque eu entendo que tudo é espiritual. Já ouviu falar que tudo é energia? Tudo é espiritual. Tudo acontece no plano espiritual primeiro. Tá? Então,
Você precisa cuidar das suas emoções. Se você quer vencer na crise, se você quer prosperar na crise, você precisa saber lidar com a crise. Você precisa saber passar por um desafio. Você precisa saber passar por um problema e se manter naquele problema. O que vai te manter persistindo, mesmo quando está com desafio, mesmo quando está com problema? É o seu porquê, que a gente comentou. É o seu porquê, é o seu motivo, é a sua clareza de saber para onde você está indo, é a sua clareza de identidade, de saber quem você é. Não, peraí, eu sou imagem e semelhança de Deus, isso aqui é passageiro. Hoje eu li uma coisa muito interessante que eu até postei no meu Instagram, que fala o seguinte: Deus não pediu para Moisés subir uma tenda. Por que Deus pediu para Moisés subir uma tenda ao invés de uma casa? Porque o deserto é lugar de passagem, não de morada. Pega esse código. O deserto é lugar de passagem, todo mundo vai passar por esse deserto, mas se você não tiver inteligência emocional, você vai fazer igual o povo de Israel fez, que ficou 40 anos rodando no deserto. Por quê? Porque ficava reclamando e queria voltar para o Egito. Olha só que doideira. Negócio que era para ser muito mais rápido, levou 40 anos porque eles não sabiam lidar com as emoções. Olha que doideira isso, cara. Então, assim, não saber lidar com as emoções vai fazer você demorar muito mais rápido de chegar no seu objetivo. Muito mais rápido. Vai fazer você demorar muito mais tempo, aliás, de você chegar no seu objetivo. Então, é extremamente importante saber lidar com as emoções, saber passar pelos desafios de cabeça erguida. Todo mundo passa por problema, cara. Todo mundo passa por crise. Tá todo mundo passando por um monte de coisa ruim, cara. Não fica se enganando com o Instagram, porque o Instagram é uma vitrine altamente mentirosa. Ninguém ali mostra o lado ruim. As pessoas sempre querem mostrar que estão bens. Ali é o maior lugar de pessoas, acumulada de pessoas que têm necessidade de aprovação. Para de se comparar com vitrine de Instagram. Tá todo mundo passando por um monte de perrengue. Então não é o que você não é sobre o que você está passando, não é sobre as suas circunstâncias, mas é como você vai agir apesar das circunstâncias, é o que você vai fazer com isso. Então, de novo, uma crise ou ela vem para te matar ou ela vem para te promover. Ela vem para revelar o pior ou o melhor de você. Ela revelou o pior de mim. Porque chegou num dia que eu me olhei no espelho e falei, cara, quem eu sou? Quem eu me tornei? Como que eu cheguei nesse estado? Mas ao mesmo tempo ela revelou o melhor de mim. Eu vi que eu era capaz de sair daquele estado. E eu dei a volta por cima. Tá, então eu saí do fundo do poço para resultados que eu nunca imaginei na minha vida. Pessoas que eu tenho como sócios hoje, como parceiros hoje, que eu nunca imaginei que eu pudesse ter na minha vida, através de uma decisão de mudar a minha rota, de entender quem eu sou, de ter clareza para onde eu quero ir e de alinhar meu corpo, mente, alma e espírito. Tá? Corpo, alma e espírito. Certo? E aí a gente vai para o lado que agora a gente vai para o ponto que é o que? O espírito, né? A gente falou do corpo, da alma e do espírito. O que é o espírito? Como eu falei, eu não sou uma pessoa religiosa, eu odeio religião. Acho que a religião afasta o homem de Deus. Mas eu sou uma pessoa altamente espiritual. O que é o espírito? É você se conectar com Deus. Se conectar com Deus, cara. Eu não tô falando que você tem que estar numa igreja todo dia. Não tô falando que você tem nem que ficar lendo a Bíblia todo dia. O primeiro passo é se conectar com Deus. Como você se conecta com alguém? Conversando com alguém, com essa pessoa. A palavra oração vem de falar, orar. É conversar com Deus. Criar esse hábito de conversar com Deus. Romanos 8:28 diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Olha só, todas as coisas cooperam para o bem. Cooperam para o bem. O que isso quer dizer? Até aquilo que vem para te matar, cara, que vem para te destruir, vai fazer você vencer. Vai fazer você avançar. Aquilo que era para te derrubar vai fazer você avançar. Aquilo que era para ser uma crise na sua vida vai fazer você ir para o próximo nível. A partir do momento que você ama a Deus. Rafa, o
que eu faço para amar a Deus? Como eu sei que é amar a Deus? O que você faz quando você ama uma pessoa? O que você quer quando você ama uma pessoa? Relacionamento. Criar relacionamento com Deus. A partir do momento que você tem um relacionamento com Deus, você está alinhado com Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Até aquilo que era para te matar, cara, para te destruir, isso vai te fortalecer, vai te deixar mais forte, vai te fazer crescer. Olha só que doideira. Todas as coisas cooperam para o bem. Para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu lembro muito bem que no ápice, para eu quase desistir, eu no fundo do poço, eu chorando em casa sozinho, falando com Deus. Eu falei, Senhor, todos esses anos eu tentei fazer as coisas da minha forma, do meu jeito. Eu dei voltas e voltas, andei em círculos e eu sempre paro no mesmo lugar. Eu tô cansado disso. Eu não quero mais isso para minha vida. Quer saber de uma coisa? Eu desisto de todos os meus sonhos. Que até então, qual era o sonho do Rafa? Era comprar uma Ferrari, era comprar uma Porsche. Para quê? Para ser aceito por outras pessoas, para mostrar para outras pessoas que eu venci. Era fazer viagens, era morar em casonas. Esses eram os meus sonhos, que eu entendo hoje que eram muitos, muito pequenos. Muito pequenos. Que não é sobre isso. Isso são consequências que vai acontecer quando você planta. A lei da colheita, ela não falha, turma. Tu vai plantar maçã, tu vai colher maçã. Isso não falha. Eu falei, Deus, eu não quero mais viver os meus sonhos, eu desisto dos meus sonhos. Eu quero, a partir de hoje, viver aquilo que o Senhor tem para mim. A palavra de Deus diz o seguinte, que os sonhos de Deus são infinitamente maiores que o nosso. Que nem ouvido ouviu, nem olho viu aquilo que Ele preparou para nós. Eu falei, eu quero viver os seus sonhos. E a partir do momento que eu virei essa chave, turma, as coisas começaram a fluir com uma naturalidade que nem eu entendo como eu cheguei até aqui, para ser bem sério para vocês. Eu tinha tudo para dar errado. Eu era a pessoa mais improvável que vocês podem imaginar. Isso começa desde o meu nascimento, aonde eu nasci, cidade que eu nasci. Tudo. Eu era improvável estar aqui hoje. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui para te dizer que Deus ama os improváveis. Deus ama os improváveis. Então faça essa conexão com o Espírito. Tenha esse relacionamento com Deus. Que Ele vai te dar a direção. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que é Pedro, que ele tá totalmente desmotivado, tá triste, porque passou a noite e não conseguiu pescar nada. Aparece Jesus e fala para ele jogar a sua rede ao mar, em determinada direção. Ele joga a sua rede ao mar, e é tanto peixe que entra no cesto, que o barco quase vira. O que eu entendo com isso? Era o mesmo mar, era o mesmo Pedro, que passou a noite inteira e não conseguiu pescar nada. O que mudou a partir daquele momento? O direcionamento. O direcionamento que Deus deu para ele. Quando Deus dá o direcionamento, irmão, só vai. Porque vai ser infinitamente mais do que aquilo que você pensou ou imaginou. Então aí? Bom, então vamos lá. Como prosperar na crise? Tu vai alinhar teu corpo, alma, espírito. Vai entender sua identidade, vai ter clareza para onde você quer ir, certo? E aí você precisa agora se movimentar. Você precisa fazer alguma coisa. E a primeira coisa que você precisa entender é que o CLT não vai te enriquecer. Eu fiz uma pesquisa aqui no WhatsApp, vou até olhar aqui, ó. E a maioria das pessoas aqui do grupo são CLT ou autônomas. Quem é CLT ainda, digita eu. Bom demais.
E não tem nada errado, hein, turma, em ser CLT. É o seu ganha-pão. Só que o CLT ele tem que ser uma fase de aprendizado na sua vida. Para você ir para um próximo nível. O CLT, se você não tem mais nada para aprender na onde você está, é hora que você tem que sair de lá. Tá? Eu sou MEI, prestadora de serviço, e o CLT ele não vai te enriquecer, porque o CLT ele é um sistema falido, na verdade o INSS é um sistema falido, né? Então a história que os nossos pais nos contavam é o que a gente tinha que ir para a escola, tirar boas notas, para a gente entrar para uma faculdade, para conseguir um bom emprego, para então a gente se aposentar. Que é o plano 40-40-40, né? Você trabalha, imagina só, você trabalha 40 anos da sua vida, presta atenção, você trabalha 40 anos da sua vida para você se aposentar com 40% daquilo que já não era suficiente. Olha só que loucura. Eu vou dar o exemplo aqui do meu pai, cara. O meu pai, ele trabalhou desde quando eu nasci, tá? Eu vou fazer 32 anos de idade esse mês. E desde quando eu me entendo por gente, meu pai trabalhou no mesmo emprego. Fazem 2 anos que demitiram todo mundo lá sem explicação nenhuma, só mandou embora. Tchau, obrigado. E até hoje, meu pai não conseguiu ainda sair a aposentadoria dele. Acredita? Então, assim, você trabalha uma vida inteira para depois ainda viver com migalhas de algo que já não era o suficiente, cara. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido, turma, vocês acreditar nisso. Presta atenção. Esse sistema já é falido, já é quebrado. O INSS é a maior pirâmide financeira que existe do mundo. Não faz sentido. Então, você precisa entender o que? Estabilidade não existe. Meu pai é um exemplo disso. Como? A vida inteira ele trabalhou lá e depois ele foi demitido. É. Mais e sem menos. Tá? Uma empresa lá comprou, Não, mãe. alguma coisa assim. Deixa eu só desmutar aqui, turma. Que alguém ligou o áudio aí. Pelo celular é horrível. Vamos seguir, acho que já tiraram aí. Então, assim, não faz sentido. Se você não faz sentido o seguinte, né? Para muita gente faz sentido, né, gente? Nem todo mundo vai empreender, nem todo mundo vai virar empresário. A gente tem que entender isso. Então, assim, não faz sentido se você está aqui nessa live hoje. Eu acredito que você é uma pessoa que tem, tranquilo, fique em paz. Eu acredito que você é uma pessoa que tem o quê? Mentalidade empreendedora. Por mais que você tenha, não tem, o problema não é você estar no CLT. O problema é você estar no CLT e você estar satisfeito com aquilo e achar que a vida é aquilo. Então, ele tem que ser um rito de passagem. Certo? Porque muitas pessoas falam, eu não vou empreender porque é arriscado. Meu irmão, arriscado, cara, é você ficar aonde você tá. Não tomar uma decisão, não fazer nada, é a coisa mais arriscada que você pode estar fazendo. Você está colocando sua família em risco, sua vida em risco, seu futuro em risco, porque você não está fazendo nada. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é uma pessoa que você não está errando muito, não está fracassando muito, eu sinto lhe dizer, mas é porque você está fazendo pouco, você está tentando pouco. Ah, Rafa, como assim? Eu tenho que fracassar? Fracassar faz parte do processo. Fracassar não é desistir. Mas só fracassa quem está tentando. Eu fracassei muitas vezes. As pessoas só vão me ver, vocês me conhecem aqui hoje, através do meu resultado. Por quê? É o que eu falei lá no começo, as pessoas só respeitam o resultado. Se eu fosse uma pessoa sem resultado aqui, vocês não iam estar me ouvindo. Certo? Mas por quê? Porque lá atrás eu fiz alguma coisa. Tá? Lá atrás eu plantei, eu me arrisquei, eu errei várias vezes, eu falhei várias vezes. Só que as pessoas sempre vão ver o pódio, mas não ver o que a gente passou para chegar nesse pódio. E tá tudo certo, é assim que funciona mesmo.
Mas às vezes você está fracassando, você está errando e você está achando que é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, faz parte do processo. Parabéns se isso está acontecendo, porque você é uma pessoa que está tentando. Se isso não está acontecendo, você está tentando pouco, você tem que tentar mais. Então o maior risco está em não se mover. Olha a inteligência artificial. Olha o nível que está a inteligência artificial, que absurdo. Que absurdo. Alguém aqui chegou a perder emprego por causa de inteligência artificial? Se alguém chegou, digita aí aqui nos comentários, porque isso aí vai ser muito comum daqui para frente. Eu mesmo tenho vários colaboradores aqui, vários vendedores, e eles devem estar até aqui na cal, algum deles, mas sinto lhe dizer, meu irmão, já já a gente vai ter IA que faz o que esses vendedores fazem. Já tem, na verdade. Então, assim, se você não está mexendo com inteligência artificial, de estudar, de usar, você já está muito atrasado, você já está muito para trás. Você já está num risco extremamente grande. Porque alguns empregos vão ser extintos, mas existirão novos empregos que serão relacionados com inteligência artificial. De você mexer com inteligência artificial, de você prestar serviço de inteligência artificial. Então, assim, não faz sentido nenhum você não estar estudando, aprendendo e usando inteligência artificial. Pelo menos o chat GPT você tem que estar usando todos os dias. O que é isso? O chat GPT é um segundo cérebro. Tá? Então, eu uso todos os dias o chat GPT. Todos os dias, para me ajudar com linha de raciocínio, ideias, estruturação, otimização, aceleração de um monte de coisa aqui do negócio. Tá? Então, assim, não faz sentido você não estar estudando inteligência artificial. Você precisa... Ó, Lucas, estou no novo varejo, Rafa. Tamo junto, irmão. Você precisa estar estudando sobre isso. Você precisa estar se atualizando, tá? Existe um negócio chamado quadrante do fluxo do dinheiro. Quem aqui já leu Pai Rico, Pai Pobre? Digita eu aqui nos comentários, do Robert Kiyosaki. Quem não leu, leia. Eu acho que o primeiro livro que todo empreendedor deve ler é Pai Rico, Pai Pobre. Ali vai te abrir a mentalidade sobre empreender. E ele fala sobre, o Robert Kiyosaki, ele fala muito sobre o quadrante do fluxo de dinheiro. Vocês podem dar um Google aí, coloca no Google, fluxo do quadrante de dinheiro. E aí é um quadrante, né, dividido em 4 partes, onde tem o lado esquerdo e o lado direito. No lado esquerdo ele coloca assim, os empregados e os autônomos, tá? 95% da população está no lado esquerdo, empregado e autônomo, tá? E no direito tá quem? Os donos de negócios e investidor, tá no lado direito. Então, 95% das pessoas de um lado, 5% do outro. E aí os empregados, eles estão em qual zona? Eles estão na zona ali da corrida dos ratos, né? Onde você trabalha pelo dinheiro. Então é quando o dinheiro governa a sua vida. Rafa, como assim o dinheiro governa a minha vida? Porque é o dinheiro que vai dizer onde você vai jantar. É o dinheiro que vai dizer quantas férias você vai poder tirar do ano. É o dinheiro que vai dizer qual carro você vai dirigir, qual casa que você vai morar. Você é um escravo do dinheiro. Então você trabalha pelo dinheiro, você trabalha para pagar conta, você fica nessa corrida dos ratos, que a gente chama, né? E aí depois tem o autônomo. Quantos de vocês aqui são autônomos? Digita eu aqui nos comentários para eu saber. O autônomo, ele tem um lado muito bom, uma parte muito boa do autônomo, que é qual? Você não tem chefe. Mas qual que é a parte ruim do autônomo? Você não tem chefe. Ou seja, meu irmão, se tu não fizer, você não vai ganhar dinheiro. Você não pode se dar o luxo de ficar doente. Você não pode se dar o luxo de tirar as férias. Você não pode dar o luxo de sofrer com nenhum acidente, porque se você parar de produzir, para de entrar dinheiro. Esse é autônomo. E do lado direito do quadrante, a gente tem o quê? A gente tem os donos de negócio. O dono de negócio, empresário, ele aprende a criar um negócio que vai trabalhar por ele. Tá? Então, ele aprende a criar um negócio que vai trabalhar por ele.
Um sistema que vai gerar renda para ele, onde ele vai ter que colocar muita energia de início, tempo, energia, e isso futuramente vai gerar frutos para ele. E nós temos o que depois? Os investidores, aí é onde está a liberdade financeira. Por quê? Porque é quando você coloca o dinheiro para ser o seu servo, você coloca o dinheiro para trabalhar por você. 5% das pessoas apenas estão do lado direito do quadrante. Tá? Então o que você precisa fazer? Você precisa ir para o lado direito do quadrante. Ah, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou criar uma empresa? Sendo que 80% das empresas, elas falem nos primeiros 5 anos de vida. Quem aqui sabia disso? 80% das empresas, elas falem nos primeiros 5 anos de vida. Não sabem vender, não entendem de marketing, não se posicionam no digital. Investimento muito alto hoje para você ter um negócio físico. Para você abrir um restaurante, um bar, que seja, é um investimento alto. Altíssimo risco de você perder. E a maioria perde mesmo, a maioria quebra. Isso é um dado do Sebrae, tá? Isso é real. E no digital, digo que 80% das pessoas, elas quebram também no primeiro ano. Porque elas têm resultado, elas conseguem ter resultado. Porque, gente, no digital hoje, se você for uma pessoa muito esforçada, tiver 2 neurônios que seja, você consegue ter resultado no digital. A maioria das pessoas tem resultado no digital, mas a maioria não sabe gerir esse resultado e quebra em um período de 1 ano. Aí fica sempre procurando um hype, um novo negócio e não consegue emplacar mais nada. Fica sempre atrás de ondas, a nova onda do momento. E não aprende a criar negócios. Mas você precisa estar no digital. Você precisa estar no digital. Se você ainda não está fazendo nada no digital, você está muito atrasado. Tá? Presta atenção. Você não está fazendo nada no digital, você está muito atrasado. Não faz sentido você não estar no digital. Por quê? Primeiro que o digital ele tem um baixo custo para você iniciar. Baixíssimo custo, uma barreira de entrada muito baixa, perto de um negócio físico, tá? Muito baixo. Você consegue fazer e ganhar muito dinheiro sozinho, sem precisar contratar funcionário. Tem pessoas que ganham milhões sozinhas, atrás de um computador. Só o digital consegue fazer isso. O digital, ele é extremamente meritocrático. Não importa se você veio da favela, não importa se você é gordo, se é magro, se é bonito, se é feio. Não importa nada. Só importa se você vai fazer. Quantas pessoas você já viram que prosperaram com o digital, pessoas que saíram do nada? Eu sou uma dessas pessoas. Então, o digital, ele é meritocrático, tá? E eu desconheço algo que dê tanta velocidade como o digital. Em questão de meses, você pode mudar totalmente a sua realidade. Meses. Que negócio, se não for o digital, que faz isso? Vou te falar que se você mudar a sua vida em 5 anos com o digital, ainda é muito rápido, tá? Porque a maioria de vocês perderam a noção do que é o tempo. Vocês ficam vendo vídeo na internet, print de faturamento, gente que falando que ganhou não sei quanto em um dia, que mudou de vida em um mês, e vocês criaram um negócio muito louco na cabeça de vocês, que distorceu o tempo. E vocês acham às vezes que 5 anos, 3 anos, 4 anos é muito tempo. Cara, 5 anos não é nada, gente. 5 anos não é nada. E o tempo ele vai passar de qualquer forma. Se fazendo não, o tempo vai passar. No momento que você entender, olha que louco isso daqui. Daqui 100 anos, nenhum de nós vai existir. E daqui 120 anos, nenhum de nós e nenhum de quem você conhece hoje vai existir.
Nenhuma pessoa que você conhece hoje vai existir daqui a 120 anos. Nenhum bebê que está nascendo hoje vai existir. Olha que loucura. O tempo não é nada. Não é nada. Se você mudar de vida em 5 anos com digital, hoje você faz uma faculdade, quantos anos que você estuda? Eu tô até por fora. Quantos anos hoje estuda numa faculdade para você se formar? Me responde aí alguém que sabe. Para você se formar na faculdade, são quantos anos estudando? 5? 10? Se fizer doutorado, se fizer escambau a 4? 6 anos meu curso, olha aí. 6 anos para depois tu tentar alguma coisa. Não é garantido nada. O que eu mais vejo são pessoas com diploma fazendo Uber. Pelo amor de Deus, nada errado em fazer Uber, gente. Tem que fazer mesmo, tem que fazer dinheiro. Mas imagina você estudar 6 anos, 5 anos, 10 anos da sua vida e não conseguir trabalhar na área que você estudou e ter que fazer Uber. Para quem estudou é o fim. É o fim. E isso é o que mais acontece. Então, assim, o digital, eu desconheço algo que pode mudar a sua vida tão rápido quanto o digital, tá? Desconheço. E ele tem uma alta escalabilidade, uma alta escalabilidade, tá? O que isso quer dizer? O tanto que você consegue faturar no digital, às vezes não tem teto, cara. Tem pessoas que faturam 200, 300 milhões, 100 milhões no ano. É uma loucura. A escala que você tem com baixíssimo custo. Você, com seu computador na sua casa, você consegue faturar 100 mil reais por mês tranquilamente. Olha só, eu estudei 5 anos de direito e virei confeiteira. Tudo certo, você está ganhando dinheiro como confeiteira, é o que vale. Então, assim, você precisa estar no digital, tá? Depois que você alinhou, você entendeu quem você alinhou seu corpo, alma, espírito, tem clareza para onde você quer ir, você precisa do quê? De um veículo. Esse veículo você tem que buscar no quê? No digital, no mercado digital. A partir do momento que você está posicionado no digital, o que você precisa? Você precisa de um produto para vender, sim ou não? Quantos aqui já venderam algum produto no digital, seja um produto físico ou digital? Digita aí aqui nos comentários. Algumas pessoas. Esse produto pode ser físico, pode ser digital. Eu comecei vendendo curso em 2019. Em 2019, foi quando eu faturei R$500 mil, que foi na pandemia. E aí as pessoas falam, mas o vendedor de curso. Meu irmão, qual o problema em você ser um vendedor de curso? Quem aqui conhece Flávio Augusto? Acho que todo mundo aqui conhece Flávio Augusto, né? Ué, o Flávio Augusto ficou bilionário vendendo curso de inglês. Meu irmão, ruim é você ficar sem dinheiro para pagar suas contas, para dar segurança para sua família, para pôr seu filho numa boa escola, para comprar as coisas que você quer, para realizar os seus sonhos. Isso é ruim. Tira esse negócio da sua cabeça de vendedor de curso. E o curso geralmente ensina alguém a fazer alguma coisa, né? Você agregar na vida da pessoa vendendo o quê? Conhecimento. Isso é o infoproduto, você vender conhecimento. E também tem os produtos físicos, que é o que eu mais vendo hoje, são produtos físicos, né? Também tem os meus produtos digitais. Quem aqui faz parte dos meus treinamentos, quem já foi nas minhas imersões, quem já fez mentoria comigo, são meus produtos digitais, onde eu vendo o quê? Meu conhecimento. E tem os produtos físicos, né? Também, que eu acredito que é até mais fácil de vender para quem está iniciando, porque você está vendendo algo que é palpável, que a pessoa olha, que a pessoa vê, que a pessoa usa. Para quem está iniciando, eu sugiro começar com produtos físicos, tá? E aí você precisa fazer o quê? Aprender a vender esse produto.
Você precisa aprender a vender esse produto. Então não adianta você ter um produto e você não souber como vender esse produto, como atrair clientes para esse produto. Porque o que manda no digital é o marketing. Vocês sabiam disso ou não? Tem muitas pessoas com um produto muito pior. Ó, vou dar o exemplo aqui da Ana, a nossa confeiteira. Então imagina o seguinte, que a Ana ela não está no digital, ela não mostra o produto dela no digital, ela não faz anúncios para os produtos dela, para os doces dela. E tem uma pessoa que os doces dela são muito piores que o dela. Os ingredientes que ela usa são muito de baixa qualidade comparado com o dela. Só que essa pessoa sabe muito de marketing, essa pessoa faz anúncio, essa pessoa aparece, posiciona. Quem você acha que vai vender mais? É por isso que tem tanta gente ruim ganhando dinheiro. Tanta gente vendendo lixo e ganhando dinheiro com o lixo. Rafa, você está falando que eu tenho que vender lixo? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você tem que vender algo que realmente agregue as pessoas e dá para você vender algo bom e muito. O que eu estou dizendo é que você precisa aprender a vender. Porque no final das contas, não importa o produto, não importa o que você está vendendo, o que importa é como você está comunicando isso. Então você precisa aprender a vender, você precisa aprender a se posicionar na internet, você precisa aprender a dominar tráfego pago. Quem aqui já sabe, quem aqui domina tráfego pago? Digita eu aqui nos comentários. Vocês precisam aprender, gente. Básico do básico. No YouTube você aprende de graça. Eu comecei aprendendo no YouTube. Comecei colocando R$30 por dia. A informação tá aí, gente. A informação tá aí para quem quer, tá? Então você precisa ter esse hábito de estudar, de procurar, de caçar, tá? Ó, a Ana falou, verdade, é isso mesmo. O cliente ainda fala, o seu é melhor, mas vou comprar de fulano que é mais famoso na rede social. Exatamente. Exatamente isso, gente. Então, por quê? Porque você não soube se posicionar na internet, você não soube passar autoridade. Isso é extremamente importante. Então, assim, gente, a gente precisa... eu disse para vocês que o foco dessa call não é sobre vender algo para vocês. Eu realmente passei muitas coisas que eu acredito que você precisa ter para você prosperar em meio à crise, crise financeira, crise emocional, a crise que você pode estar passando agora. Mas eu não posso deixar de falar do que a gente tem feito também para ajudar as pessoas, né? Hoje a gente tem uma formação onde a gente ensina exatamente isso, a você ter um produto, como você criar um produto, como você vender esse produto, como você escalar a sua marca, como você criar um negócio no digital. Não como você ser um marqueteiro, tá? Mas como você criar um negócio digital, onde você vai ter um resultado a longo prazo, de forma longínqua, com sucesso, saudável. Então, é isso que a gente tem feito nos últimos meses, a gente tem formado empresários dentro do mercado digital, que têm aprendido a criar os seus produtos e vender isso na internet. Simples assim, tá? E para quem tiver interesse em saber como funciona a formação, eu não vou passar preço aqui, não vou passar nada, tá? Por quê? Porque eu vou passar aqui o contato do Renan. Cadê o Renan? Deixa eu entrar aqui pelo computador no Zoom, que eu vou compartilhar para vocês um QR Code. Vocês vão escanear esse QR Code. Vocês vão cair no WhatsApp do Renan, tá? O Renan vai entender o momento atual de vida de vocês, qual é a situação de vocês, para desenhar o que seria um plano estratégico perfeito para vocês e principalmente o quê? Que cabe no bolso de vocês. Por isso que eu não vou passar preço aqui. A gente não tem um preço definido. Vai depender muito do que você quer, do seu momento atual e de como a gente pode te ajudar de fato, tá? Então eu vou compartilhar esse QR Code aqui com vocês na tela. Não sai da live ainda que eu tenho uma coisa para falar para vocês, tá? Isso aqui vai ser rápido. Eu não vou ficar falando aqui de produto.
Escaneie esse QR Code, vocês vão cair no WhatsApp dele. Só quem de fato tem interesse, tá, gente? Não vai tirar o tempo do menino se você não tem interesse. Recording in progress. Ó, eu vou compartilhar aqui, ó, entrei pelo computador. Vou deixar um tempo aqui compartilhado, ó. Estão vendo aí a imagem? Escaneiem aí esse código, tá? Você vai cair no WhatsApp do Renan, que é do nosso time, e ele vai entender o seu caso para você entrar na formação. De novo, Rafa, o que é a formação? A gente ensina você a criar um produto, a você ter um produto e a vender esse produto na internet, tá? No meu Instagram tem muitos cases, você pode ir lá ver nos destaques. Hoje mesmo a gente postou o resultado do Rodrigo, já fez mais de 100 mil reais, o cara iniciando do zero. Então hoje a nossa especialidade é ensinar do zero mesmo, pessoas que nunca tiveram contato com isso e fazer prosperar dentro do digital, tá? Escanearam? Tudo certo? Beleza, né? Depois qualquer coisa eu jogo no grupo também. Não se preocupem. Deixa eu voltar aqui meu anfitrião. Escolhi o filtro. Aqui. Tornar anfitrião. Vou sair aqui. Beleza. Então, assim, você precisa estar no digital, você precisa ter um produto. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? E precisa aprender a vender esse produto. Tá? Rafael, quem é do varejo do futuro tem desconto? Sandra, não tem desconto, tá? Mas fala lá a sua situação, fala como é que a gente é totalmente flexível, tá bom? Fique em paz. Beleza? Tá, Rafa, e agora? O que a gente faz? Entendi que eu tenho que ter um produto, entendi que eu tenho que estar na internet. E aí, turma, você precisa aprender a vender para você ter resultado com isso, tá? Para você fazer o quê? Transbordar. Ué, como assim transbordar? Transbordar isso na vida das outras pessoas. Fazer o que eu estou fazendo agora. Fazer o que eu estou fazendo agora. Eu precisava estar fazendo isso aqui? Eu não precisava, turma. Faz uns 4 meses atrás que Deus tem incomodado meu coração. Porque por muito tempo eu fiquei só atrás do notebook e vendendo meus produtos. E era isso. E Deus me incomodou, falou, cara, e agora? É isso? Tu não vai transbordar para outras pessoas, você não vai ajudar outras pessoas. Então eu senti um chamado muito forte em relação a isso. E é por isso que eu vou começar a fazer essas lives, eu vou começar a fazer esse conteúdo para vocês, porque realmente eu quero ajudar pessoas a vencerem assim como eu venci, e através do veículo que eu usei, que foi o digital. Porque de verdade, turma, ó, eu tenho aqui essa plaquinha aqui, ó, é de 1 milhão de comissionamento, tá? Se eu não transbordar na vida das pessoas, sabe o que isso aqui significa? Ó, nada. Isso aqui é lixo, não serve para nada. Se eu não estiver transbordando na vida das pessoas, se eu não estiver ajudando as pessoas, se a minha vida não estiver fazendo a vida de outras pessoas melhores, eu nada entendi. Eu nada entendi até agora. Por quê? Que o maior é aquele que serve. O seu sucesso ele não é medido pelos seus resultados, e sim pelos seus frutos. Então, quais os frutos que você quer deixar? Quantas pessoas estão vivendo melhor por causa de você? Quantas pessoas vão te agradecer daqui 1 ano, daqui 2 anos? Para quantas pessoas você vai ser uma resposta de oração, você vai ser um alívio? A palavra de Deus diz que a alma generosa prosperará. E generosidade não é só sobre você dar dinheiro, é sobre você contribuir com aquilo que você tem. Seja conhecimento, seja um apoio, seja uma oportunidade. E é isso que eu quero fazer até minha morte agora, é transbordar para outras pessoas, tá? É realmente entregar daquilo que Deus me deu
do dom, do talento que Deus me deu e entregar isso para outras pessoas e ajudar outras pessoas e a reerguer outras pessoas, porque eu acredito de verdade na ferramenta que a gente usa, que é o digital. Eu acredito de verdade que isso aqui pode mudar a sua vida, mudou a minha vida. Desde quando eu quebrei, em um ano, eu mudei completamente a minha vida, saí da água para o vinho. Né? Então, eu acredito que sua vida pode mudar também de um ano para o outro completamente. De uma forma que você nunca imaginou, mas você precisa fazer o quê? Tomar uma decisão. Ah, eu não tenho dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro, gente. Dinheiro você pega no banco, dinheiro você dá um jeito, dinheiro você vende alguma coisa. Não é sobre dinheiro, é sobre prioridade. Presta atenção nisso, é prioridade. Porque quando a gente está doente, a gente tem que ir no hospital, a gente tem que fazer alguma coisa de emergência que vai custar dinheiro, você não tem esse dinheiro, eu tenho certeza que você vai arrumar esse dinheiro. Se tua mãe está no hospital agora, precisando de 10 mil reais para fazer uma cirurgia com urgência, meu irmão, eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei que você vai arrumar esse dinheiro. Por quê? Porque sua mãe é prioridade. A vida da sua mãe é prioridade naquele momento. Então não é sobre dinheiro, é sobre quando a sua vida, o seu futuro vai ser prioridade, porque isso também vai refletir nos resultados dos seus filhos, dos seus netos e por aí em diante, de uma geração para frente. Entende? Então eu vou encerrar com uma única pergunta: quantas pessoas vence se você vencer? Para pensar nisso. Quantas pessoas vence se você vencer? Beleza, turma? Então, o que vocês acharam da call aí? Fala para mim aqui nos comentários. Agregou em alguma coisa? Já estou tentando digital há um ano e ainda não tinha saído do lugar. Adquiri a mentoria tem uma semana e estou amando. Uma entrega completamente diferente de tudo que já vi. Estou muito otimista. Serei a próxima a sair do CLT. Bom demais, Grazi. Vão até achar que foi montagem isso agora, hein? Que você é contratada. Eu nem vi que você estava aí. Muito bom. A Grazi é mentorada nossa, iniciou. E eu tenho certeza que vai ter um futuro muito brilhante aí dentro do digital. Bom demais isso. Como sempre, sabe as palavras, muito tapa na cara de realidade. Adorei a live, conteúdo casca grossa, bora pra cima. Show demais, turma. Fico muito feliz em poder agregar. Vamos pra cima. Agosto tá só começando. Seja um mês aí de virada de chave na vida de vocês. Para quem já tá aí vendendo, para quem já tá tendo resultado, vamos dobrar isso, vamos crescer. E para quem não tá ainda, ó, não perde tempo. Bora para dentro. Chamem o Renan aí, tá? Ele vai entender a sua situação. Esquece problema de dinheiro, de tempo, esquece todo problema. Só chama ele que o resto a gente resolve. Beleza, turma? Tamo junto, até a próxima call. Valeu pela atenção de vocês até aqui. Vamos para cima e é nóis. Tchau!